Boa noite a todos. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês outra vez. Gostaria de agradecer a gentileza do convite e dizer para vocês que essa talvez tenha sido uma das aulas mais difíceis que eu preparei nos últimos tempos. Face à imensidão de informações que nós temos para abordar. Eu tentei resumir, eu fiz um resumo dos aspectos mais importantes e nós vamos estar aqui abertos ao debate após a apresentação. Então, nós vamos falar sobre TORCH, né, na gravidez. E o que é o complexo TORCH, então? O complexo TORCH são infecções perinatais que podem ser transmitidas da mãe ao feto, podem levar a anomalias fetais severas ou até perda fetal. Podem atingir o feto pelas vilosidades coriônicas, por via hematógena, por transfusões feto-maternas. E isso é um acrônimo, né, da sífilis, toxoplasmose, outras infecções, rubéola, citomegalovírus e herpes simples 1 e 2. Eu vou abordar cada um desses temas por ordem, né? Então vamos começar pela sífilis. Mas antes disso eu vou falar um pouquinho sobre a incidência das infecções perinatais. Isso aqui é um pouquinho antigo, essa incidência já está um pouco modificada também em relação. E aqui alguns aspectos eu não vou falar sobre a hepatite B, por exemplo, a sífilis eu vou abordar, a HIV não vou abordar. Então, você vê que esse grupo de infecções são o grupo de infecções mais frequentes na gestação, que tem uma incidência, uma prevalência maior, e por isso são importantes para que a gente rastreie e trate essas infecções. Bom, a sífilis, qual a importância da sífilis? A sífilis é uma doença causada pelo treponema pálido. A gente não tem como abordar todas as doenças de uma a uma. O que é que a gente vai abordar em relação à sífilis? Se você rastreia ou não rastreia a sífilis na gravidez. Então, o que é que aconteceu? A sífilis, depois do advento da penicilina, em 1940, na década de 40, a sífilis diminuiu bastante no mundo todo e permaneceu assim por longo período, até que nos Estados Unidos, em 1912 a 1915, houve um aumento na incidência, e também em outros lugares, aqui também houve aumento na incidência, aqui no Brasil também, e a incidência nos Estados Unidos, onde eu via aumento de prevalência, foi de 0,9 por 100 mil para 1,4 por 100 mil. Isso significa um aumento de 50% na prevalência da sífilis nos Estados Unidos, atribuído principalmente a pacientes usuários de drogas, pacientes que não fazem um pré-natal adequado e também a pacientes com HIV, certo? Então, são fatores de risco alencados para esse aumento da sífilis. A sífilis é uma doença que ela se mostra custo-benefício efetivo para rastreio e tratamento. Esse trabalho, por exemplo, aqui da China, com quase 500 mil pacientes, em 61 hospitais de uma região do país, de 2002 a 2005, teve uma taxa de sucesso de 99,1% na intervenção. Quando você rastreia a sífilis e trata com penicilina adequadamente, você reduz a incidência em 99,1% da sífilis congênita. Tá? Então, todos os guidelines recomendam o rastreamento de sífilis. Todas as gestantes devem ser rastreadas para sífilis e tratadas adequadamente para que a gente tenha uma diminuição da sífilis congênita. A toxoplasmose é uma doença onde tem uma série de controvérsias em relação à toxoplasmose. Se rastreia, se não se rastreia. Alguns recomendam rastreamento universal, outros não recomendam rastreamento universal. Depois eu vou fazer uma síntese disso um pouquinho para a gente. Vai ter um quadro sintético de quais as sociedades e quais os guidelines que recomendam e que não recomendam o rastreamento universal. Mas você veja que nos Estados Unidos tem a incidência de 1 para 1.000 a 1 para 8 mil nascidos vivos. Na França, 1 a 5 mil nascidos vivos. No Brasil, 2 para cada 1.000 nascidos vivos. A toxoplasmose no Brasil, ela ainda assume uma outra importância. Bom, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é a cepa do toxoplasma, nossa cepa de toxoplasma aqui. Tem trabalhos brasileiros que mostram que é uma cepa mais virulenta e que causa mais consequências para os neonatos. Então, essa doença, ela tem como hospedeiro definitivo os felinos. Então, é uma coisa comum as pessoas me perguntarem, bem, eu crio cachorro, e aí? Bom, se a senhora comeu cachorro, pode ser que pegue sífilis. Porque as pessoas confundem demais, acham que cachorro e gato é tudo a mesma coisa.
Eu posso comer sushi, eu posso comer carne de peixe? Claro, não tem toxoplasmose no mar. Você pode não comer carne de peixe sushi por outros motivos, mas pela toxoplasmose, não é esse o motivo para você não comer sushi. Então, já são outros 500. Então, assim, os oócitos eliminados pelas fezes do gato vão se transformar em ócitos esporulados que vão infectar os hospedeiros intermediários. E daí esses cistos nos hospedeiros intermediários no tecido vão contaminar tanto os felinos como a nós. Então, alimentos contaminados também por água, alimentos que vêm da terra, alimentos que são contaminados em hortaliças e tal, mal lavados, também podem contaminar. E a paciente, que é hospedeira intermediária, ela vai passar pelos os taxoítos para o feto e daí determinar a infecção congênita, ela tendo uma prima infecção na gravidez. Bom, as manifestações clínicas do feto estão relacionadas com a idade gestacional em que ocorreu a infecção. Então, quando você tem uma infecção no primeiro trimestre, você tem uma taxa de transmissão vertical de 10% a 15%. Quando está no segundo trimestre, a taxa de transmissão vertical de 30% e no terceiro trimestre, a taxa de transmissão vertical de 60%. No entanto, quando ocorre a transmissão vertical no primeiro trimestre, essa é muito mais severa, muito mais grave do que quando ocorre no segundo e terceiro trimestres. E como é que a gente rastreia? A gente rastreia através da detecção de IgE e IgM. Você tem um estímulo antigênico, a infecção primária, dentro de 15 dias mais ou menos começa o IgM e uma semana depois começa o IgG. Isso aqui é importante, gente, porque muitos protocolos falam de rastreamento de IgM só, e não do rastreamento do IgG. Isso é um problema para a gente, porque se você faz rastreamento só com IgM, o IgM tem algumas peculiaridades que tornam mais complicado o rastreamento. Primeiro, o IgM tem fatores confusionais muito maiores do que o IgG. Então, ele é muito mais impuro. Segundo, ele é muito mais caro. Terceiro, você só detecta essa infecção aqui, ó, se tiver com essa infecção nessa fase. E você não sabe se aquela paciente já teve a doença e você deveria orientar essa paciente para que ela está tranquila, que ela não vai adquirir mais a doença, ou não. Se ela não teve a doença e que ela precisa tomar cuidados preventivos. Então, quando a gente faz o rastreamento, a gente faz o rastreamento com IgG e IgM, e se houver dúvida, aí sim a gente passa para o teste de avidez, aí fazendo uma diferenciação se a infecção é recente ou não. Isso a gente pode abordar daqui a pouco, se houver necessidade da gente abordar isso daqui um pouquinho mais. Interessante que se você consultar guidelines internacionais, muitos guidelines internacionais já não estão recomendando mais o rastreamento de toxoplasmose. A taxa de corioretinite, que é a principal lesão que a gente tem na toxoplasmose nos Estados Unidos, é de 1%. A taxa de corioretinite no Brasil é 20%. Então, isso devido a cepas. Então, tem estudos aqui que mostram que existe aqui foi em porcos, né? E existe cepas divergentes geneticamente, modificadas geneticamente no Brasil. Isso aqui, até nisso o Brasil é pior, né? Tem cepas piores de toxoplasmose aqui, são mais agressivas, mais virulentas, e por isso a gente tem consequências piores de toxoplasmose no Brasil. Então, uma das coisas difíceis de consensuar em relação às infecções TOS é isso, é que depende muito da localidade, depende muito do estudo da localidade. Você não pode fazer uma coisa abrangente, não é porque o American College disse para não fazer, que a Europa disse para não fazer, que você não vai fazer. Se no Brasil nós temos cepas piores, se nós temos repercussões piores nos nossos neonatos, então nós temos que rastrear, sim, a toxoplasmose. A rubéola, esse aqui é um consenso, todo mundo rastreia rubéola. Todos os guidelines que eu consultei, todo mundo rastreia rubéola, porque a rubéola ela tem repercussões importantíssimas na gravidez, né? Então, o rastreamento da rubéola deve ser na pré-concepção. Então, toda mulher em idade procriativa deve ser rastreada para a rubéola e oferecer vacina. Isso é uma coisa que a gente esquece de fazer no consultório de ginecologia. A paciente chega lá no consultório de ginecologia, não foi vacinada, não tem história de vacinação,
E a gente não pesquisa se essa paciente teve ou não teve rubéola para vacinar. E a gente tem que fazer isso. É uma coisa que a gente não pode esquecer no nosso consultório de ginecologia, é de saber do estado vacinal dessa paciente em relação à rubéola e prescrever isso. Então, tem uma coisa que é bem interessante aqui. A gente não faz vacina de rubéola durante a gestação. Mas, em 2008, tem uma campanha aqui no Brasil para erradicar a rubéola. Sabe quantas pacientes foram vacinadas inadvertidamente no Brasil? 22 mil. Eu não me lembro o resto. 22 mil e caquerada pacientes foram vacinadas grávidas inadvertidamente. Sabe quantas delas tiveram repercussões neonatais? 0. Então, não é para vacinar na gravidez, porque é vírus vivo atenuado. Mas, caso seja vacinado e a paciente esteja grávida, não recomendar abortamento. Não recomendar que a paciente vá ter algum problema. Eu tenho uma paciente minha de consultório que aconteceu isso em 2008. A menina está grandinha, Júlia, e ela é uma amiga minha. E a mãe dela me ligou desesperada porque ela foi a um colega e o colega recomendou fazer abortamento porque tinha sido vacinada para a rubéola. Então, não é para se recomendar abortamento. A gente não pode recomendar isso, inclusive, em hipótese nenhuma, mas não assustar a paciente. Foi vacinada inadvertidamente, tranquiliza, não tem nenhum problema. O risco da rubéola é esse aqui, ó. De 0 a 12 semanas, paciente grávida, 100% do risco de ser infectado e ter anomalias severas, com 20% de taxa de abortamento. Então, entre 0 e 12 semanas, as pacientes que tiverem rubéola nesse período vão ter 100% dos fetos afetados. Certo? Então, nós temos que estar atentos a isso. Entre 13 e 16 semanas, surdez, retinopatia na faixa de 15%, e depois de 16 semanas, desenvolvimento normal com pequeno risco de surdez e retinopatia. Então, depois de 16 semanas, também a gente tranquiliza a paciente da gente. Ela teve rubéola depois de 16 semanas, tranquiliza, não tem necessidade de fazer nada, não tem vacina, não tem mais tratamento, não tem nada, mas também o risco é pequeno de que ela desenvolva, que esse feto desenvolva alguma coisa. O rastreio é da mesma forma, IgG e IgM no pré-concepcional ou na primeira consulta. Nós temos 4 possibilidades, IgG e IgM negativos, então você tem que evitar contatos com crianças portadoras de rubéola principalmente, e vacinar no pós-parto, que essa é uma recomendação super importante. E se for no pré-concepcional, a gente já vacina no pré-concepcional, um mês depois ela pode engravidar, a gente recomenda que ela engravide. IgG positivo e IgM negativo, a paciente já foi vacinada ou teve infecção. Então, 30% a 50% das pessoas que têm rubéola não sabem que tiveram, mas elas tiveram rubéola e não sabem porque é assintomática a rubéola. IgG e IgM positivos, possível infecção aguda, você vai para o teste de avidez ou você vai, a depender, se você pegou o paciente com IgG e IgM positivos, você repete IgG e IgM com 15 dias. Se os títulos de IgG forem ascendentes 2 vezes o valor, a titulagem, bom, aí você tem uma infecção recente, certo? Ou então, se o teste de avidez der uma baixa avidez, significando que os anticorpos ainda não adquiriram uma especificidade para ter uma alta avidez. IgG negativo e IgG e IgM positivo é uma uma provável infecção recente, e você também tem que repetir os exames com 15 dias e você vai fazer o diagnóstico de infecção recente de rubéola. E aí orientar de acordo com a idade da paciente, com a idade gestacional. Citomegalovírus. Citomegalovírus talvez seja esse um dos vírus, uma das infecções que mais controvérsia tem na literatura. Se rastreia citomegalovírus, se não se rastreia citomegalovírus. E ele é talvez uma das infecções mais frequentes, é uma infecção, agente mais comum de infecção congênita no homem. A prevalência mundial varia de 40% a 100%, nós temos 81% aqui na América Latina. Então, uma prevalência altíssima do vírus. O vírus que tem consequências importantes para os recém-nascidos. A forma de transmissão é pré-natal transplacentária, perinatal via secreções cervicais, leite materno, transfusão de sangue. E no pós-natal, aerosóis respiratórios, sexual, transplante de órgãos e hemoderivados.
Então, infecção primária materna, você tem uma taxa de transmissão de 30% a 50%. Então, a taxa de transmissão 10% serão sintomáticos, 90% serão assintomáticos, mas com taxa de sequela de 15% desses nenéns infectados na infecção primária por citomegalovirose. 20% a 30% de óbito, 90% de sequelas e 10% de normal, desses que são sintomáticos, né? Corioretinite, hepatosplenomegalia, petex, icterícia, alteração do sistema nervoso central, microcefalia, que era uma das coisas que até a gente confundia. Será que a gente está tendo uma recrudescência de citomegalovirose? Será que isso é zika mesmo? Será que não é citomegalovírus que tá aumentando e tal? No início da infecção por zika, eu mesmo pensei nisso, porque eu tive alguns casos de citomegalovirose, que há muito tempo eu não tinha, e eu vi alguns casos de citomegalovirose, inclusive em pacientes de reprodução humana, reprodução assistida, eu tive pacientes com recrudescência de infecção. Na infecção recorrente, a taxa de transmissão é muito menor. E você vê que a taxa de sequela também é muito menor. 1% de sintomáticos e 5% a 10% de sequela nos sintomáticos. Então, a taxa é praticamente desprezível a taxa de sequela frente à infecção recorrente. Isso modifica um pouquinho nas pacientes com HIV. Pacientes com imunodeficiência, isso aqui modifica um pouquinho, tá? Mas é uma taxa bem pequena de infecção recorrente, mas existe a taxa de infecção por infecção recorrente também. O rastreamento universal de citomegalovírus, quando você vai para a literatura, tem prós e contras. Então, qual é o pró? A maioria das mulheres infectadas são assintomáticas, mas transmite para o feto. Então, essa é um argumento a favor de você rastrear universalmente, né? As sequelas neurológicas são graves e permanentes, é a principal causa de surdez neurosensorial. Então, você tem que estar atento a isso, é uma paciente que você tem que estar atento a isso. Bom, quais são os contras do rastreamento universal? Não existe uma vacina, é verdade. É difícil distinção entre infecção primária e recorrente, é outra coisa, é outro problema que nós temos. E falta de evidência de que o tratamento reduz as sequelas. Isso aqui esse contra daqui está caindo por terra. Hoje esse contra não é mais um contra, porque nós já temos hoje tratamento com ganciclovir já é uma realidade, tratamento com imunoglobulina hiperimune já é uma realidade, e nós já temos, então, outras evidências hoje que nos falam a favor de rastrear infecções por citomegalovírus. Esse aqui foi um trabalho onde é um trabalho italiano, esse trabalho de 2005. Eu trouxe esse, mas existem trabalhos brasileiros já, um de 2015, até eu vi um trabalho de brasileiro de 2015. Existem vários trabalhos na literatura já mostrando a eficácia da vacina da imunoglobulina hiperimune. Nessa daqui, as pacientes que foram tratadas com 200 microgramas de imunoglobulina hiperimune tiveram 3% dos fetos comprometidos contra 50% dos fetos não tratados. Então, esse é um resultado importante. E com um grau de evidência C, os autores concluem que, em o tratamento sendo efetivo, se comprovando a efetividade do tratamento, sim, há uma indicação de rastreamento e de tratamento dessas pacientes com imunoglobulina hiperimune para citomegalovírus. Espera aí, Dênio, que eu estou correndo. Herpes simplex. O herpes, eu vou pular então o herpes, porque o herpes a gente não rastreia, não é recomendado o rastreio universal de herpes simples, porque, na realidade, o herpes, o diagnóstico de herpes é clínico e o laboratório é só para a gente confirmar se a paciente tem ou não. E eu não vou me ater ao herpes, não. Esse caso aqui é um caso cedido pela minha coordenadora aqui, doutora Denise, a gente conversando sobre uma paciente que omitiu dela, não quis fazer cesárea e foi submetida a um parto natural na vigência de herpes simplex. E a neném nasceu assim, ó, contra a recomendação dela. E aí, essa é a consequência, e essa é uma consequência menor, porque tem encefalite herpética, tem pneumonia, tem uma série de coisas, de consequências do herpes, que a mãe tem que levar em consideração quando resolve ter um filho sendo portadora de herpes simples. Gente, eu vou falar um pouquinho sobre HTLV, porque esse é nosso, é regional, e a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. Então, é um vírus da família Retroviridea.
Ele tem duas diferenças básicas para o vírus do HTLV. Ele tem uma baixa taxa de replicação, com alta fidelidade na replicação. Então, ele não induz a morte celular, mas causa proliferação e transformação. Então, ele é um vírus, um oncovírus. Né? Então, esse vírus é um vírus bem importante, porque ele é um oncovírus. Ele tem uma distribuição mundial da seguinte forma. Vários locais aqui não sabem a prevalência, não tem a prevalência desse vírus, mas nós aqui temos uma alta prevalência desse vírus, uma prevalência moderada. Mais alta ainda é Japão, aqui na Oceania. Tem alguns locais na América Latina que tem uma alta prevalência do HTLV. Quando você tem uma transmissão vertical, o que é que isso origina? Origina leucemia e linfoma do célula T do adulto, nas crianças, nos recém-natos. Quando você adquire por transfusão sanguínea, compartilhamento de agulha, contato sexual, você vai ter mielopatia associada à paraplegia espástica tropical, síndromes inflamatórias como UVI, artrite, síndrome de Sjögren, poliomielite, dermatite infectiva e pneumonia. Pneumonite, na realidade, né? Bom, você tem que, toda vez que você rastreia com por ELISA, IgG e IgM para HTLV1, você tem que confirmar com Western blot e PCR. O paciente teve infecção primária pelo HTLV1, população-alvo se rastreou, ela vai ter uma doença hematológica, ela vai ter uma doença neurológica ou ela vai ser portador assintomático. Essa é a evolução. 95% dos portadores de HTLV não terão sintomas. Nada acontecerá com essa paciente. Esse é um trabalho, aqui é um trabalho onde uma avaliação de tem no Brasil, todos os trabalhos onde se avaliou a prevalência do HTLV. Essa aqui é a nossa prevalência, nós fizemos esse trabalho junto com o Dr. Aquilea, com uma prevalência de 0,84. Em 6.754, esse aqui na época, foi o maior trabalho publicado na época, esse trabalho é um trabalho de 2001, você vê que os outros trabalhos foram posteriores, 2008, 2010, e quando a mãe tem HTLV1, você tem uma transmissão vertical, né, um risco de transmissão vertical. O maior risco de transmissão vertical é pela amamentação, mas quando mesmo assim você não amamenta, você tem de 13 a 14% de crianças não amamentadas que continuam portadoras do HTLV. Então, significa que existe uma infecção transplacentária, uma transmissão transplacentária, e uma infecção provável no canal de parto. Tá? Então, são coisas ainda para serem avaliadas e estudadas. Esse trabalho foi o trabalho que nós publicamos, com 6.750 pacientes. Fizemos Western blot, PCR, uma prevalência de 0,84, a média de idade das pacientes era de 26 anos de idade. Esse trabalho deu uma origem a um outro trabalho que a professora Alice aqui publicou esse trabalho na Revista Tropical de São Paulo, em 2002. Nós publicamos aquele em 2001, ela publicou essa junto com o Dr. Aquilea em 2002. Nós tivemos 57 pacientes. Das 57 pacientes, 5 não foram localizadas. 52 foram localizadas e 41 foram amamentadas artificialmente e com a taxa de cesárea de 81,5%. Com essa estratégia, amamentar e 81,5% de cesárea, nós tivemos taxa de infecção de zero. De zero nessas 50 e nessas 41 pacientes daqui. Então, isso nos deixa um alerta, não tem nenhum trabalho na literatura que indique via de parto, mas esse trabalho aqui é um trabalho piloto, preliminar, que nos sinaliza que talvez a cesárea, essa estratégia de cesárea e não amamentação, seja a melhor estratégia para que a gente não tenha uma taxa de transmissão aumentada de HTLV. Bom, quando rastrear em população de alta prevalência, você rastreia na primeira consulta e no terceiro trimestre também você rastreia. Zika vírus. Zika vírus deve ser rastreado só em pacientes em áreas endêmicas. Não é para rastrear Zika vírus para todo mundo. Vai rastrear Zika vírus no Rio Grande do Sul? Não. No Rio Grande do Sul não tem Zika vírus, porque o clima não permite que tenha Zika vírus. O clima frio, o mosquito não prolifera a contento. Então, tem muito pequena taxa de Zika vírus no Sul. É por isso que tem no Nordeste, porque o mosquito prolifera muito no Nordeste, no clima tropical. Então, pacientes que têm residentes em áreas onde foi documentada a infecção, viagem recente a essas áreas, relação sexual com pessoa que resida ou tenha viajado para essas áreas, transfusão de sangue recente em áreas de endemia. Então, essas pacientes precisam ser rastreadas. Hoje é recomendado pela Organização Mundial de Saúde que nós, aqui em Salvador, rastreemos as nossas gestantes com IgG e IgM para Zika. O rastreamento de Zika, eu vou passar aqui agora. Bom, esse aqui foi a nossa evolução no Hiperba. No Hiperba, nós tivemos em 2015
a janeiro de 2016, uma alta taxa de pacientes infectados suspeitos de microcefalia lá no Ipirba. Depois o número veio diminuindo, e teve até mês aqui, em maio, nós não tivemos nenhum caso de pacientes com suspeita de microcefalia, nem suspeita de Zika. E hoje, a 15 de maio agora, nós saímos do estado de emergência. O Ministério da Saúde decretou a saída do estado de emergência em relação ao Zika vírus, porque houve uma redução de 95% na incidência de Zika vírus. Eu até vou aproveitar aqui que eu estou participando de um trabalho de pesquisa junto com a Universidade de São Francisco de tratamento de Zika vírus, com a medicação testada na gravidez, uma medicação classe B, que foi testada, já foi publicada in vitro, que essa medicação pode ser usada, que tem eficácia contra o Zika vírus in vitro, e nós vamos testar essa medicação em vivo para Zika vírus. Eu não posso falar o nome da medicação, porque eu tenho um contrato de sigilo em relação à pesquisa. Quem tiver paciente com febre, artralgia, conjuntivite, exantema, pode mandar para o Ipirba lá para a gente, e que a gente vai acolher todos esses pacientes, fazer toda a pesquisa de dengue, chikungunya, Zika vírus, e fazer o tratamento dessas pacientes para ver se a gente consegue demonstrar que há eficácia dessa medicação em vivo. Então, o rastreamento de Zika vírus depende do tempo. A paciente que tem com menos de duas semanas de doença, você faz com PCR. A paciente que está sintomática ou com menos de 2 semanas de exposição, você faz PCR. A paciente que tem mais de 2 semanas, eu não vou ler isso aqui tudo para vocês, não, porque isso aqui vai ser muito complicado. Mais de 2 semanas, você tem que fazer IgG e IgM. Se você ainda tem dúvida, você vai fazer o teste de neutralização em placa, certo? Aí você faz o teste de neutralização em placa para Zika e para dengue. Se for positivo para Zika e negativo para dengue, foi Zika. Se for positivo para os dois, você tem uma flavovirose que você não sabe qual é. E se for positivo para dengue e negativo para Zika, você teve dengue e não tem Zika. Então, esse é o teste que está mais sendo utilizado, essa é a recomendação do CDC dos Estados Unidos, tá, para a pesquisa de Zika vírus. Bom, eu cheguei ao fim. Essa aqui é meu último slide. Esse aqui a gente vai falar o quê? O Real College, que é o Obstetric and Gynecology, na toxoplasmose, ele não recomenda de rotina. Já Febrasgo, rastreamento de rotina é recomendado. Tá? Então, em função daquilo que a gente tinha acabado de falar, a Febrasgo recomenda. Citomegalovirose não é recomendado por ninguém. Eu acho que isso aqui, a tendência disso aqui é mudar. Isso aqui foi um trabalho de 2012, tem 5 anos, mas isso aqui vai mudar. Citomegalovirose vai passar. No Congresso Brasileiro de 2015, já se falou muito nessa mudança de rastreamento de citomegalovirose. Porque o que se dizia se a gente vai rastrear, para quê? Se a gente não tem tratamento. Mas hoje, com imunoglobulina hiperimune, com ganciclovir, a gente pode tratar, a gente pode ter bons resultados, diminuir a incidência de citomegalovirose congênita. Tá? Sífilis é rastreamento recomendado universal, rubéola é recomendado universal. Bom, aqui é hepatite B, hepatite C, eu não vou entrar nesse âmbito de hepatite B, hepatite C. Eu queria convidar todos em 22 a 23 de setembro, já que eu sou delegado, me desculpem, mas que eu sou delegado da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, eu tenho que fazer meu comercial, nós vamos ter o Simpósio Nacional de Reprodução Humana, 22 e 23 de setembro, aqui em Salvador. E muito obrigado.